Está começando MG Podcast. Olá, estamos começando mais uma edição do MG Podcast. É o podcast da mídia mineira. E hoje eu estou aqui com ele, que é vereador pela primeira vez, mas tem muita história para contar. Eu estou falando do Giovanni Gruppo. Olá, Giovanni, prazer imenso ter você aqui no nosso podcast. Prazer meu, Marcos. Obrigado por me receber. Boa tarde a todos que vão estar depois assistindo, ouvindo esse podcast. É um prazer poder participar aqui e colaborar com a página de vocês. Então, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Giovanni Gruppo? Para quem não conhece ainda, a gente sabe que você teve muitos votos, mas tem uma parcela da população que deve estar pensando assim, mas de onde esse cara veio, quem que ele é, quanto tempo ele já está tentando aí se candidatar. Se apresenta um pouco para a gente aí, fala sobre o Giovanni Gruppo. Claro. Meu nome completo é Giovanni Gruppo Toledo, né? Apesar de ser bem conhecido, como você falou, com certeza uma parcela da cidade grande aí pode ser que não me conheça. Mas completo esse ano 42 anos, sou profissional de educação física há mais de 15 anos, trabalho como personal trainer, como treinador de corrida, amante da corrida, amante de esporte por conta da profissão, mas legal. sou um amante da corrida aí, né? Como atleta amador, tendo participado de várias provas como atleta amador. Pô, legal. De corrida de rua, corrida de montanha. Pra gente que nunca correu, se a gente quiser começar a correr, por exemplo, no início do ano agora, a gente consegue correr a corrida rústica do 7 de setembro ou não? Fica meio apertado. Se vai começar do zero, como diz, vou falar como treinador, fica muito em cima para fazer. Mas tá aí, a gente sempre fala que as corridas, a pessoa colocou como alvo para ela alcançar ali, bater, então já é uma motivação para ela fazer o treino dela e alcançar aquele objetivo. Legal. Você é formado, então, em Educação Física? Sou formado em Educação Física, especialização na área, em treinamento esportivo, fisiologia do exercício, e já estou há mais de 15 anos como profissional de Educação Física em Cataguases. Trabalho como personal trainer. Então, feliz de, durante esse tempo aí, continuando também, colaborando aí com a restauração de saúdes, né? Muito em desempenhar esse trabalho com as pessoas aí. Eu conheço um senhor lá em Petrópolis, o Nonô Xavier. Não sei se você já ouviu falar dele. O cara tem 80 e tantos anos e corre até hoje. Todas as corridas ele está lá. Pois é, a corrida é algo... eu estou no mundo da corrida realmente há 13 anos, como atleta amador, 12 anos como treinador, dentro de curso e capacitação. E é um esporte... Eu falo que é um esporte cativante, de fácil acesso, inicialmente, que você precisa estar com a roupa e um tênis que você tiver, né? E à medida que você vai se aproximando mais da corrida, apaixonando mais, se inteirando mais na corrida, e você começa a desenvolver, né, adquirir um outro tipo de tênis e tal, mas assim, é um esporte de fácil acesso. Mas o seu estilo de corrida é mais de velocidade ou mais assim de maratona? Como é que é? Então, Giovanni, o meu estilo de corrida é de ultramaratona. Ultramaratona? Maratona é até 42 quilômetros, oficialmente, né? 42, 195 quilômetros. E já corri várias maratonas, mas ultramaratonas, que são distâncias acima de 42 quilômetros, eu já fiz várias também. Que isso? Provas de 80 quilômetros, 70 quilômetros, 65 quilômetros. Mais do que daqui em Além Paraíba. Mais, E na grande parte delas, a gente chama de corrida de montanha, corrida de trilha, que é hoje uma modalidade que não é não é tão nova, mas também não é tão antiga no Brasil. Vamos colocar aí cerca de 15 anos, 18 anos assim, chegou ao Brasil. E também há 10 anos completo esse ano como organizador de um evento de corrida de trilha aqui em Cataguases. Legal. Que hoje a gente recebeu na última edição aí mais de 30 cidades e 5 estados representados aqui, que chama Catá Trail Run. A gente colocou o apelido que nossa cidade tem, né? O Catá, o KTA. A Catá Trail Run, que é uma corrida de trilha que a gente tem hoje na geralmente cidade. em que época do ano que acontece? Ela acontece em julho, no meio do ano. Em julho. No último fim de semana de julho, que é um período que a gente não tem chuvas. O calor também em Cataguases já diminui um pouquinho, né? Não chega a ser um inverno tão frio, mas diminui o calor um pouco. Acontece nas mediações das zonas rurais ali, sentido a Sinimbu ali, aquela região do Horto para frente ali. Vamos ver se na próxima Mídia Mineira possa cobrir. Com certeza, está com a gente lá, um prazer. Vai ser legal. Mas aí o que te levou a candidatar, então? Já que você está muito voltado para o esporte, o que veio na sua cabeça assim, vou virar vereador? Exato. No meio político eu nunca tive, vamos dizer assim, história, eu e Giovanni, participação, né? Com a questão da política em Cataguases. Eu falo como candidato ou apoiando claramente um outro candidato,
Eu tenho uma história de política na minha família, né? O meu avô, Sim. ele foi vereador por 3 mandatos, já foi presidente da Câmara na época. José de Arimateia Araújo Toledo. Exatamente. Mais conhecido como Seu Toledo. Conheci Cabo quando Toledo. era criança. Exato, era uma figura... Uma pessoa boníssima. Conhecidíssima na cidade. Os meus tios, por parte de pai, né? Os filhos dele, no caso, grande parte tentaram também ser candidato a vereador. O Elias, o Paulinho, o Josias, que é famosíssimo também na cidade, professor de educação física. O Josias eu conheci ele quando serviu tiro de guerra. Tiro de guerra. E meu irmão foi o mais recente que veio como candidato a vereador, que era uma figura conhecida na cidade política. Eu falo conhecida porque hoje ele reside já há um tempo em Leopoldina, tem a participação política lá, mas aqui ele veio como candidato em 2008, se eu não me engano, com o Cezinha, que era o Tiago, o Grupo Toledo, que mais conhecido como Toledo. O Tiago é conhecido como Toledo. Então a minha história com a política se resumia nessa questão. A história do meu avô, com a família, com o meu irmão. Não pode ali. dizer que não está no DNA, né? Exato, pois é. E aí, quando foi meados de 2013 para cá, eu comecei a me inteirar mais pela política, principalmente na eleição federal, né? Quando você não conhece o candidato de perto, pessoalmente, uma pergunta que me veio assim, como é que eu vou votar e escolher um candidato? E aí eu comecei a me interessar mais pela política, a participar mais com essa questão da política. E aí também a questão da eleição municipal, para escolher melhor um candidato. E como eu sempre falo com as pessoas, a gente não precisa exercer cargo político nenhum ou cargo nenhum para a gente poder fazer nada, né? E a gente sabe que através do meio da política há vários caminhos para a gente poder colaborar com a nossa cidade, com o crescimento da cidade estrutural, industrial, em questão também social das pessoas, né? Colaborando com as pessoas também. E aí começou a vir esse interesse como candidato a vereador, que surgiu em 2019, a convite de 2 amigos na época, que são amigos até hoje, que é o Maurício Rufino e o Vercil, né? Ah, sim. E quando eu vim a primeira vez como candidato a Foram vereador... 2 excelentes vereadores, né? Exatamente. Eu brinco com eles não gostam que eu falo isso não, mas que eu falo que são meus mentores na política, porque são pessoas que eu tenho contato até hoje. Se você seguir a linha dos dois, você eu acho que eu vou terminar bem seu mandato. Espero que sim. Exato. São 2 ótimas referências que eu tenho, né? Dentre outros, mas são pessoas muito próximas em relação à política nesse ponto comigo aí. Ah, legal. E você é evangélico, você se vê assim na bancada evangélica? Como é que vai ser essa atuação aí quando tiver algum projeto polêmico que de repente os evangélicos não concordam? Como é que vai ser essa atuação aí do Giovanni Grupo? Exato. Eu sou cristão protestante, sou membro da Igreja Metodista, né, do Brasil, a Igreja Metodista aqui em Cataguases, na Avenida Estufo Dutra. Professar a minha fé ela nunca vai ser segredo, vai ser algo às escondidas, 007, não vou dizer assim, um cristão 007. E em relação à política, desde que eu vim me preparando para poder entrar, sempre com o princípio partindo da Constituição, da legalidade das coisas. Com certeza surgirão projetos que... Eu conversando com a amiga essa semana, a gente falou assim, o voto do vereador na Câmara, eles são 2 votos. Tem a questão do voto emocional, do coração, e o voto racional, com a questão baseado da questão da lei e tudo mais. Os 2 são, mas você precisa dividir isso. Com certeza irão surgir projetos que, dentro da minha visão como cristão, seria algo que eu não praticaria. Vou dar um exemplo, por exemplo, a questão do carnaval, por exemplo, que é uma prática como cristão não tenho, né, de frequentar e tudo. Mas eu entendo que o carnaval que acontece na cidade, ele desenvolve a questão da economia também, em vários aspectos. Então, assim, eu preciso entender o projeto primeiro, do que será feito, né, por exemplo, projeto de lei, para poder votar. Então, acho que para mim é tranquilo quanto a essa situação, e algo que eu venha votar, que venha ferir aos meus princípios, com certeza as pessoas precisam ter esse entendimento também, né? Eu tenho esse direito de ser contra por questão de princípios também. Mas eu levo com muita tranquilidade essa questão de poder fazer parte de uma bancada cristã. Com certeza pode surgir coisas ali que dentro da bancada cristã a gente tenha entendimento diferente, aliás, visão a maior diferente. que já teve, né? É a maior que já teve, exato. Então, assim, mas eu acho que eu estou bem tranquilo com relação a isso e a gente espera poder fazer um mandato de vereança bem bacana com essas questões aí.
Muito bem. E a sua atuação, assim, você vai levar muito o negócio para o lado do esporte? Já tem algum projeto que você pensa em fazer? Ou você vai querer ser uma coisa mais genérica? Certo. Claro que eu falei isso durante o período de campanha, o esporte não tem como eu não trabalhar pelo esporte, porque, vamos dizer assim, pode ser o carro-chefe do meu mandato como vereador, que eu vejo ele atrelado a outros princípios, né, a outras áreas, por exemplo, a saúde. Então, a pasta da saúde, ela entra dentro do esporte também, a parte da educação, a parte da assistência social. Então, ela não é exclusiva, né? O esporte ele não vai ser uma pasta exclusiva. Mas eu preciso exercer um mandato de vereador, trabalhar para a cidade. Então, assim, hoje, atualmente, eu estou como presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Não é uma comissão que é da minha área como profissional. Preciso ter um acompanhamento. É uma das mais importantes. É uma das mais importantes dentro da Câmara. Porque todos os projetos passam na mão da CCJ. Exatamente. Então, assim, eu preciso ter um acompanhamento jurídico. Então, dentro da CCJ, eu já estou trabalhando em prol da cidade. Qualquer outro projeto que não seja do esporte, ele vai passar pela CCJ. E eu acho que eu preciso também me inteirar de outras coisas, participar de outras ações da cidade, até para poder conhecer o município no todo. Quando eu falo município, né, a cidade, Cataguás e os distritos, né, agregando tudo junto, assim. Você falou da CCJ. Você não acha que a Câmara, a gente sabe que tem a Procuradoria lá, o procurador da Câmara, mas você não acha que a CCJ deveria ter uma assessoria independente, de fora, não sei nem se tem, mas não seria interessante para vocês poderem tirar aquela dúvida quando surge algum problema lá, um projeto mais polêmico, igual nós tivemos aí na última sessão? Como é que você vê isso aí? Você acha que vai ter esse investimento na CCJ? Eu não posso te afirmar por parte da Câmara, mas assim, acaba que eu estou fazendo ele como vereador Giovanni, por estar presidindo, mesmo se eu não fosse o presidente da CCJ, mas entendendo dessa preocupação. A gente tem um ótimo procurador na Câmara, Humberto, profissionalmente eu posso, né? A gente tem esse assegurado, mas aquela questão assim, que uma opinião é ótima, duas é melhor ainda, três é melhor ainda. Quando você tem... Provérbios fala lá na multidão Exatamente, de conselheiros, exato. Né? Se consegue a sabedoria. Exatamente. Então, assim, por enquanto está sendo muito tranquilo. Primeiro, pela conversa com a Procuradoria da Câmara, com os componentes, né, os membros da CCJ, e da minha parte, como eu falei assim, de ter um acompanhamento jurídico. Então, assim, seria interessante se pudesse ter, né? Não sei, de repente, partindo da Câmara ou não, alguma coisa relacionada a isso. Mas da forma que a gente está conduzindo, por enquanto, tá caminhando e está sendo legal ter essa terceira via, vamos dizer assim, por fora, né? Tá. Esse acompanhamento jurídico, assim. Bom, é legal, eu acho que é muito importante você está fazendo parte só da CCJ ou tem outras comissões que você faz parte? Não, estou em outras comissões. Eu faço parte da CCJ como presidente, né, e membro. Esporte, Lazer e Turismo eu estou como presidente também. Que é mais sua área. Isso. Faço parte também da pessoa do idoso, junto com o Júnior Valentim e o Josimar Branquim. E também estou na agroindústria e agropecuária, com o Gilmar Canjica, se não me engano, e o vereador Marquinhos Costa. Faço parte de 4 comissões aí. 2 como presidente, 2 atualmente como membro. Essa comissão da agroindústria e agropecuária é nova? Parece que eu nunca tinha visto ela falar nada na Câmara sobre isso. Sim, ela é nova. Eu não posso te afirmar agora a data que ela foi criada, mas se eu não me engano foi na última gestão agora da Câmara, desses 4 anos. Sim. Inclusive proposta até pelo Marquinhos Costa. E eu achei muito interessante a pasta, né? Para a gente poder acompanhar. A gente sabe como que é grande essa parte nossa também de agroindústria na nossa cidade aqui, na nossa região, distritos e tudo mais. Então, para a gente poder acompanhar e ajudar também no crescimento dessa área na cidade. Então, é uma pasta que é recente, realmente. Só não posso te afirmar a data dela, mas é uma pasta recente. Com certeza, porque eu também nunca tinha visto ela propor nada lá na Câmara, né? Sim, ela é nova. E vamos ver se agora deslancha e, seja mais atuante, de repente, né? vai ter algum projeto interessante claro. para a Câmara ou alguma análise de projeto. Agora, você foi eleito pelo Avante. Isso. Que é base do prefeito. Exato. Você vai trabalhar como vereador, assim, 100% da base do prefeito? Você vai divergir em determinados momentos? Como é que você vê a sua atuação com relação ao executivo? Sim. Para quem às vezes não acompanha muito de perto a política, essa parte, assim, como que funciona essa estrutura, né? Vereadores da base do prefeito, não da base do prefeito. Eu fui eleito pelo Avante,
que foi um partido da coligação do prefeito José Henriques. Sou da base do prefeito, vou trabalhar com a base do prefeito, mas sempre partindo pela questão da Constituição, constitucionalidade, né? Constituição e aquilo que é legal, pela legalidade. Não é segredo para ninguém, eu acredito que todo vereador vai trabalhar dessa forma, por exemplo. Pode ser que chegue algum projeto, por exemplo, de lei do Executivo para a Câmara, que eu tenho entendimento que ele não vai agregar para a cidade, não vou enxergar tanto benefício para o município, assim, de crescimento, vai trazer grande valia para o município. E eu votar contra esse projeto não significa que eu sou contra o Executivo. Isso é uma questão que as pessoas precisam entender bem. A gente também, como vereador, em qualquer voto que a gente venha ter lá dentro da Câmara, é preciso separar isso, né? Mesmo sendo da base ou não do prefeito, não significa que aquele que não é da base do prefeito, se ele votar contra, é porque ele não, eu sou contra o prefeito. Não, eu acho que se a gente conseguir quebrar isso, tem uma proporção muito positiva do crescimento da própria Câmara nesses 4 anos e também do Executivo, né? Então, assim... maturidade, né? Maturidade, exatamente. Se as coisas funcionarem dessa forma, é o que eu falei, tem um grande crescimento. Então, assim, eu vim da base do prefeito, eu tenho uma fidelidade partidária também, que é o Avante, por exemplo. Avante. Quando nós fomos ter a eleição da Câmara, da presidência da Câmara, por exemplo, os 2 candidatos, que eram o Felipe e o Vinícius, os 2 da base do José, do prefeito, por exemplo, eu tive uma conversa muito aberta com os 2, e o meu voto seria pelo Felipe pela questão da fidelidade partidária, né? Nada contra o Vinícius, pelo contrário, o Vinícius veio com uma proposta muito boa para a Câmara, de gestão da Câmara como presidente, está fazendo uma boa gestão nesse início e a gente está ali para agregar junto. Então, eu acho que a gente saber ter maturidade, saber ter essas diferenças, né? A gente quer acompanhar o Executivo, fez um bom trabalho em 4 anos, então o pé já está no acelerador, que possa desenvolver um trabalho melhor em 4 anos, contando com a gente na Câmara de Vereadores, que é o nosso papel muito importante também nisso. Aliás, você falou do Vinícius, a reforma da Câmara é uma coisa importantíssima, né? Se a gente for olhar a Câmara do jeito que tá bem acabadinha, né? É muito importante porque, assim, o Souza fala algo bem interessante lá na rádio, participei de algumas vezes, ele fala assim, é o poder mais importante que a cidade tem, né? Que o país tem. Primeiro, a estrutura física, a reforma, não só para você ter um atendimento melhor dentro da Câmara, mas esse atendimento que a gente fala para a própria cidade, né? Em tudo que ela puder participar, chegasse a Câmara lá, por exemplo, a questão de fácil acesso, por exemplo, para portadores de alguma deficiência, né? Cadeirantes. Hoje ela não tem essa acessibilidade. Né? Exato. Então, assim, a reforma da Câmara é por esse princípio. E outra que é questão estrutural, que a Câmara ela se encontrava num ponto que, assim, quem teve a oportunidade, você está sempre lá, vários pontos de infiltração, por conta de um buraco na telha, aquela água na laje. Então, assim, por ser um prédio público e você tem a verba, até tem a condição... a parte elétrica, você não comprometida. pode ligar aquilo tudo lá, porque se ligar também está arriscado cair a energia. Exatamente. Então, assim... Teve a instalação de um transformador na época do Beleza que deu pano para manga, né, vamos dizer assim, falaram até, mas o transformador foi instalado, mas não está sendo usado também. Né? Como não está nativa, exato. Então, assim, isso tudo, a proposta do Vinícius com a reforma da Câmara é voltado para isso tudo, para que ela seja uma Câmara estável de parte física, de reforma. A parte dos gabinetes, por exemplo, dos vereadores, que para quem chegar lá para ser atendido, tenha um melhor atendimento, com maior segurança. E sem contar que não tem privacidade também. Com maior privacidade. Você fala dentro de um gabinete, escuta uns 3, 4 gabinetes do lado, né? Porque são aquelas divisórias normais, né? Isso. Como a gente está ali para atender a população, irão chegar várias pessoas ali com casos, né, complicados de se abrir para muita gente. Então, a Câmara, por exemplo, se fizesse parede de drywall com aquele isolamento acústico, como a gente fez no estúdio aqui, já melhora muito, porque aí você já vê que o som não passa de um lugar para o outro. Mas exatamente. Não sei como é que vai ser, como pode é que é o projeto. Pode colocar a câmera dentro do gabinete sem som mesmo, pode colocar a câmera para segurança de todos. E também parte, assim, é o que a gente falou, a questão da maturidade, né? Eu vou atender alguém na Câmara, principalmente, por exemplo, se for uma mulher. Eu vou atender uma mulher no gabinete. O gabinete é fechado, por exemplo, né? Ninguém ouve nem nada.
eu vou optar por atender ela com meu assessor junto lá, ou mais alguém presente, para que não abre portas ali, motivo para ninguém falar nada, né? Então, hoje em dia, exatamente, você seguro morreu de velho. Precisa ter esse feeling. Então, assim, por várias questões, né, dessa privacidade aí, é importante ter na Câmara lá. Elaboração de projeto, várias coisas. A própria informatização da Câmara também. A gente vê que os computadores lá estão sucateados. Desfasado. Eu acho que na mesa por exemplo, no plenário, na mesa de cada vereador, poderia ter já um notebook para cada um, que tivesse acesso ali a algumas coisas que você pode consultar pauta, na hora. Né? Não precisaria ter nada impresso, você teria no notebook ali. A gente teve um projeto do Rafael que passou ano passado, que obriga a divulgar no site da Câmara os projetos de todos os vereadores. Esse projeto não foi vetado, porque é relativo à Câmara, não tem nada a ver com o prefeito. Então parece que tem 180 dias, né, 6 meses para implementar. Pra atualizar. Então, acho que até junho, julho, então deve estar Precisa estar atualizada. Isso vai ser importantíssimo para a gente poder conhecer, a população conhecer quais são os projetos, o que o vereador fez, quantos requerimentos, quantas indicações, né, o vereador fez. Acho que isso é muito importante. Com certeza. Algo você está comentando dessa importância, Marcos. No meu Instagram, lá, o Giovanni Grupo Toledo, a gente criou uma ferramenta para quem trabalha com a parte de informática digital. Ela é simples. Chama GG Conecta. Tem um link lá, qualquer pessoa da cidade pode clicar. Vai abrir um Google Forms, ela vai preencher os dados dela ali, e ela pode fazer uma solicitação, uma reivindicação. Legal. Ela pode adicionar uma foto ali. Bem pensado. A gente recebe, né, pelo e-mail, pelo gabinete, a gente dá um retorno para ela, faz a solicitação e vai acompanhando daquilo que foi pedido, né? Na Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, a gente vai acompanhando para poder dar um retorno para o cidadão. Então já está sendo uma ferramenta bem utilizada no nosso Instagram. Esse link está na bio do seu Instagram. Está na bio do meu Instagram, Giovanni Grupo Toledo, embaixo lá está o link lá do GG Conecta. Legal, Giovanni Grupo Toledo, tudo junto. Isso. É grupo normal também, né? Grupo normal, GR. Giovanni que é com 2 N's. Giovanni é 2 N's. Isso. Porque o pessoal... Vou tentar colocar aqui embaixo também, né? Beleza. Para poder o pessoal te seguir lá e poder... Claro, acompanhar a gente lá. É legal essa interação do público com o vereador, né? Acho que isso é muito importante. Quanto mais ferramenta de transparência a gente tiver, exato. Melhor. E todo mês, a gente começou agora em janeiro, todo último dia do mês a gente vai fazer uma prestação de contas digital. Pelo Instagram, pelo Facebook, mostrando o que ocorreu naquele mês ali. Nós fizemos tantas solicitações, tantos pedidos, tanto isso, tanto aquilo. A gente prestar conta do que foi cada mês ali para as pessoas acompanharem e estar por dentro com a gente. Muito bom. Agora a gente está falando de transparência. A gente sabe que na próxima sessão, na realidade o programa vai ao ar na terça-feira, então é depois da sessão já, porque a sessão é na segunda-feira. Isso. Mas você vai ter que analisar aí vários vetos do prefeito. Como é que você vai fazer essas análises? Então, como eu falei no início ali, as análises elas serão feitas assim, baseadas na Constituição e legalidade, todas elas. Acho que boa parte dos vetos foram feitos pelo Rafael Moreira, se eu não me engano. Os projetos do Rafael Moreira. Que foi vereador... Até o projeto do prefeito parece que foi uma emenda do Rafael, se eu não me engano. Ou se não foi do Rafael, foi da comissão de obras. Alguma coisa assim, exato. Então, assim, a gente vai avaliar dessa forma, né? Peraí, o projeto é constitucional, ou então, por exemplo, o projeto é constitucional. A justificativa do executivo, ela é constitucional ou não? Então a gente vai acompanhar para ver. Né? E precisa da atuação da CCJ e das demais comissões também em cima disso. Não, o projeto do vereador, por exemplo, ele não é constitucional. Então, a justificativa aqui do veto do executivo está correta. Tem que partir por esse princípio. Como eu falei, eu não posso, de maneira alguma, deixar levar assim, eu sou da base do prefeito, o que vier aqui agora eu vou só ser a favor. Precisa ser muito... tem que ter uma transparência muito grande. Porque pode ser boi de presépio. Não... Exatamente. Vai ser votado. Então, assim... as coisas caminhando dessa forma vai ser claro para todo mundo e vai seguir, vai crescimento para todo mundo aí. Muito bom. É interessante, é muito bom a gente ter esse bate-papo, porque às vezes a população fica curiosa de saber como vai ser a atuação desse vereador, chegou lá agora, como é que ele vai fazer. Agora tem uma pergunta para poder te fazer. O seu avô tem a foto dele lá na Câmara, porque ele foi presidente da Câmara. Isso. Você pretende um dia ser presidente da Câmara? Isso vocês já me perguntaram. Assim, vou brincar com a resposta que eu dei assim, tá na chuva para se molhar. Assim, eu tenho certeza que eu vou aprender muito nesses primeiros 2 anos como vereador e principalmente dentro da CCJ, né? Mas assim, não tenho receio nenhum, não quero ser não quero pegar essa bomba. Como eu falei, tá na chuva para se molhar. Se eu me sentir capacitado em algum momento
do nome ser indicado e me sentir capacitado e sentir que é a hora, não, eu tenho condição de ser presidente da Câmara. Aí tudo bem, a gente aceita a indicação. Caso contrário, tá, como eu falei, preciso ser bem claro com as pessoas, né? Ó, eu não estou pronto agora não, prefiro deixar mais para frente. Então a gente segue mais para frente. O seu nome chegou a ser cogitado agora no início, que eu sei. Chegou, acompanhei um pouco chegou os a ser bastidores, cogitado. eu sei que o seu nome chegou a ser cogitado, como chegou a ser cogitado do William, da ZAF, aí Isso. tinha o Felipe, tinha o Vinícius, mas o Vinícius já estava com um trabalho bem adiantado, né, o vamos Vinícius dizer tava. assim. Então ele acabou já tá saindo na frente de todo Exato. mundo. Não, e até quando cogitaram meu nome, algumas pessoas conversaram comigo, eu coloquei que não seria um bom momento. Eu precisaria preocupar em ser vereador nesse momento e fazer um bom mandato. Então nós enxergamos, eu falo nós porque eu, minha esposa, alguns amigos que caminham com a gente na vereança aí, que de repente poderia às vezes ser 2 anos que poderia comprometer a vereança, o vereador Giovanni. E, então assim, a gente enxergou melhor. Vinícius é um cara super capacitado, está indo para o 4º mandato, o Felipe está indo para o 2º mandato, já foi presidente da Câmara. Eu confesso a você que eu não me lembro como que foi o mandato do Felipe nos 2 primeiros anos, porque se eu tivesse sido aceitado, seria a experiência que ele teve, né? Ter entrado pela primeira vez e ser presidente da Câmara. Mas, assim, eu não enxerguei inicialmente, agora não vou aceitar a indicação. Não. O Vinícius, eu acho que é um dos vereadores que mais conhece o regimento interno ali da Câmara, ele conhece muito bem. Até me assustei de ter colocado à mesa, ter colocado aqui projeto de aumento dos vereadores, porque o Vinícius conhece, ele sabe o que é constitucional. Ele conhece que não é, muito né? o regimento da Câmara. Então, isso foi até meio que me assustou um pouco. Mas também, não, como é que eu vou dizer, não fiquei surpreso, porque era uma coisa que parece que já tinha sido combinado. Na época de eleição fica complicado colocar também um projeto desse, porque poderia até tirar voto, né? Então, deixou-se para depois da eleição, só que não, foi um momento errado. E aí você até pediu vista desse projeto, né? Foi. Nós pedimos, assim, junto com a Procuradoria, com a Câmara, entendendo pela questão, preocupando com a questão constitucional, como eu falei, né? Ele seria inconstitucional. A gente sabe, baseado até em outras cidades, por exemplo, a questão do salário do secretário, o último reajuste, se eu não me engano, em Cataguases foi 2009 ou 2012, 13, com Cezinha, alguma coisa assim. Perdão, 2009 não, foi na gestão do Cezinha. O ano passado teve uma correção, né? Isso. Mas só correção inflacionária e tal. Exato. Aí, pela questão da constitucionalidade, a gente pediu vista para que pudesse deixar isso para frente, que não tinha como aprovar essa medida agora. Mas também, assim, para mim, como presidente da CCJ, como vereador, eu não enxergo... É um tema polêmico, claro que é. A gente sabe disso, principalmente a população ficou muito inflamada nesses dias que iam levar isso para a Câmara. Mas, como eu falei, a gente precisa olhar, ter uma visão ampla de tudo que vai ser levado ali, feito ali, olhar com bons olhos para que não comprometa, né, a própria cidade, em tudo, em todos os aspectos, né? Não deixe as pessoas mal entendidas da situação, do resultado do que for levado para a Câmara lá. É verdade. É um projeto que deu uma certa repercussão e tal, mas eu achei que foi boa a decisão, né, ter feito esse pedido de vistas. Espero que não volte. Vamos ver como é que vai ser, né, agora, que se a mesa vai querer voltar com ele, se não vai querer voltar. Mas eu achei muito interessante. E, no caso, vamos falar um pouquinho de família. Acho que você não chegou a falar um pouco da sua família. Você é casado, né? Tem filhos? Isso, sou casado. Já sou casado há 14 anos. 14 anos, com a Simone. Simone Martins Pereira. Simone, ela é fotógrafa, ela é uma figura conhecida na cidade também. Já ouvi falar. E sou apaixonado pela minha esposa, uma pessoa que me ajuda muito em todos os aspectos da minha vida. E nós temos, né, 2 presentes de Deus aí, que é a Mariana e a Giovana. A Mariana vai fazer 7 anos agora. E a Giovana fez 5 anos, que são crianças maravilhosas, presente de Deus para nós. E eu sou muito feliz com a família que eu tenho, com o que eu tenho. Eu falo que eu tenho nem material, não. Eu falo de família, de amigos, com o que Deus me proporcionou com essas vidas aí, com a Simone, com a Mariana, com a Giovana. É algo que fazem parte da minha vida, inclusive nessa questão como por ser vereador, né? Quando eu comecei a cogitar novamente de vir como candidato a vereador, tanto da primeira vez como agora,
as decisões foram junto com a Simone, né? Meu A bem, sua e aí, esposa que é você acha? favorável à sua entrada na política, assim? É favorável. Aceitou de pronto ou Favorável. você Não, teve que aceitou. convencê-la? Não, ela até motivou. Eu tô para te falar que ela é mais política que eu, cara. Ela, assim, Legal. ela é bem participativa e ela até brinca assim, ela até brinca com o Maurício. Ela fala assim, Maurício, eu sirvo para trabalhar na política nos bastidores. É porque tem mulher que não gosta de política, né? Mas ela participa muito, gosta muito, entende muito também. Então, assim, agrega muito, vai agregar muito nesse mandato aí, com certeza. Legal. Bom, a gente já está chegando aqui no final do nosso podcast e eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o povo de Cataguases, o que esperar do Giovanni Grupo agora no futuro, o que a população, né, os munícipes, os eleitores podem esperar do Giovanni Grupo. Claro. Primeiro, comprometimento, né? Acima de tudo, comprometimento com Deus. Ano passado eu conversei com uns amigos, eu falei que o fato de ser vereador não era só por uma questão política, por querer ser vereador. Tudo na nossa vida tem um propósito, eu sempre falo isso. E enxergo hoje como cristão um propósito, a questão de fazer pessoas que elas possam conhecer o amor de Deus. Mas tem como fazer isso na política? As pessoas podem perguntar. Eu enxergo que sim. Se eu tiver uma boa conduta daquilo que eu sou, né, do bom exemplo, eu enxergo que sim. Até o despertar do interesse de pessoas, fala assim, que legal, esse cara está fazendo um bom mandato, ou fez um bom mandato, tem como ser participativo na política, tem como estar na política sem se sujar, vamos dizer assim, né? Uhum. E despertar esse interesse nas pessoas em poder participar da política. Então, assim, comprometimento acima de tudo, né? É o maior testemunho que alguém pode ter, o exemplo. Exatamente. Então, assim, o comprometimento com Deus, comprometimento com a cidade, com as pessoas, né? Poder fazer o que eu puder fazer como vereador, estando dentro dali da minha condição, eu vou ter esse comprometimento com a cidade, poder fazer, não só pelo meu bairro, não só pela minha área do esporte, em todas as áreas. Quero participar muito. 4 anos é muito tempo, ao mesmo tempo não, porque corre muito rápido, mas eu quero poder visitar os bairros da cidade, os distritos, ainda não visitei todos. Eu, aos poucos, estou voltando nas pessoas em que, pessoalmente, eu estive pedindo voto e agradecendo. Não deu tempo de fazer num prazo mais curto, mas, assim, e dizer para elas que eu estou à disposição. Então, podem contar comigo como vereador atuante, como participativo. O primeiro projeto, quando eu entrei como vereador, era não deixar de ser o profissional que eu sou. Eu vou continuar trabalhando como personal trainer. Nessa possibilidade de ser eleito ano passado durante a campanha, eu organizei minha agenda de forma que eu pudesse trabalhar de manhã, como eu começo a trabalhar às 5h30 da manhã, e nesses intervalos da manhã que eu tiver, estar na Câmara, a parte da tarde me dedicar como vereador ali, e sempre que à noite também precisar, estarei presente. Então, assim, é um comprometimento mesmo, como cidadão, como vereador, é essa representatividade. Então, eu espero poder colaborar muito e ser muito positivo e ajudar muito a cidade no crescimento dela nesses 4 anos. É muito importante, porque as pessoas acham que ser vereador é fácil, né? Só vai lá segunda-feira agora. Não né? é, não. Não é, não. Tem que ir mais vezes. Inclusive, eu não sei se com você já aconteceu isso, mas tem gente que já reclamou comigo que foi uma petição de dinheiro, de grana, de um monte de coisa que as pessoas confundem muito também. Exato. O que o vereador tem que fazer, né? Não sei se você passou por isso. Passei algumas vezes já. Parece que é algo até cultural, né? Essa questão. E, na verdade, até lei, o vereador ele não pode dar o dinheiro à pessoa, porque isso pode ser entendido como meio que uma compra de voto, né? Com certeza. Eu sempre falo assim, quando você já tem a prática de ajudar, eu já tenho a prática de ajudar as pessoas, isso é algo natural do Giovanni, antes de ser vereador. Eu nunca fiz nada por querer alcançar alguma coisa, querer algo em troca. Então, assim, o ajudar alguém eu sempre já fiz, já fazia. Espero poder estar ajudando agora. Com a política, tem N possibilidades de ajudar. Como? Por exemplo, uma família às vezes está com uma dificuldade ali, alguém desempregado, ou a casa teve um problema estrutural, tem como a gente encaminhar para o CRAS, para assistência social, tem como levar para a defesa civil. Eu acho que esse que é o papel do vereador, fazer ali, essa questão dessa ponte ali. E principalmente a questão de leis, né? É verdade. Eu brinquei que eu estou fazendo meio que um curso de direito agora, que eu estou precisando saber de lei, como eu falei, ter pessoas de fora da área de direito que abraçaram a campanha da gente e dispostas a ajudar para poder colaborar nesse sentido para a cidade. Qualquer dúvida, você bate lá no Maurício Rufino. Não, já várias vezes.
Maurício, estou precisando da ajuda aqui. Tem o Marcelo, quero deixar um abraço para ele aqui. O Marcelo é um amigão meu, mas a Thaís são pessoas da área de direito, então, assim, sempre dispostas. Se eu for mandar um abraço para todo mundo, que eu não vou agarrar mais 40 minutos de podcast. Mas, assim, minha família, o Marcelo, a Thaís, Irineu, o Maurício Rufino, Jean, que é meu assessor, Marcos Antonus, N amigos. Eu vou citar esses nomes aqui que eu lembrei agora que estão representando vocês. Minha família, eu brinquei até que minha família eu não precisei pedir voto, porque a família abraçou comigo essa causa aí. E a minha família, por parte de mãe, ela não é política, ela não tem envolvimento político. Mas abraçou, tia pediu voto, tio, primo. Então foi muito legal essa experiência. Está sendo muito legal. Espero poder colaborar com a cidade. Ô, Giovanni, eu quero te agradecer. Assim, foi o nosso primeiro papo, assim, pessoalmente. Né? Eu já te conhecia, porque eu já tinha te visto na Câmara, então a gente nunca parou para conversar. E foi muito bom você ter vindo. Quero te agradecer você poder ter vindo aqui, disponibilizado um tempo para conversar com a gente. À disposição. Eu que agradeço. Espero poder colaborar. As mídias digitais estão aí para poder acompanhar a gente, né, no mandato, e espero poder colaborar sempre aí. Então, à disposição de todos aí. Obrigado a todos. Muito bom. Então, até a próxima aí, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigado.